eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 70, 60, e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então, como referido no início da nossa lição está focada no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Marcos. E como de costume, as nossas lições, ela tem 3 tópicos principais, e em cada tópico temos 3 subtópicos. Marcos destaca o poder de Jesus, apresentando-o como o Filho de Deus, que pode mudar a realidade dos seres humanos necessitados. Jesus, num ato de ensino, como eu falei no começo, a igreja ela cresce pelo ensino, através do ensino. O ensino verdadeiro da palavra traz cura para os corações. O ensino verdadeiro da palavra, a pregação genuína da palavra, traz transformação de vida, transformações de vidas. E nós vamos ver aqui que Jesus apresenta grandes ensinamentos em uma parábola de uma ação cotidiana de um homem que sai para semear, um semeador, alguém que trabalhava na agricultura, e com a sua capacidade divina do nosso mestre, através do Espírito que agia na vida do nosso Senhor, ele usa essas apresentações corriqueiras, apresentando o ensinos em forma de parábolas, nos trazendo aplicações poderosas. Até porque o público que estava assistindo Jesus ensinar não era 100% um público acessível, que recebia a palavra como ela deve ser recebida, e nós vamos aprender isso aqui hoje. E esse evangelho, esse ensino que é passado, nos libertou, e hoje nós estamos aqui curados para a glória de Deus. Neste 4º capítulo, Marcos destaca aspectos do ministério de Jesus, o ensino. Jesus foi um professor muito especial. A parábola do semeador, ela tem uma importância ímpar, porque ela apresenta uma ação daquele que proclama a palavra. E esse ensinamento apresenta um homem que trabalha com a agricultura, um semeador, e o que ele usa para semear. O texto nos apresenta um homem que sai para semear. O homem está em ação, ele está indo semear, e neste caminho algumas sementes caem. Nós podemos até entender que parece ser um momento de displicência, mas não é, porque o nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele semeou sementes da palavra em terrenos que normalmente não seria semeado, em terrenos difíceis,
em corações não abertos. E essa parábola é poderosíssima. O comentarista diz aqui no primeiro subtópico: Jesus usava parábolas não porque desejava ocultar a verdade ou negar salvação a quem quer que seja. Uma semente cai no meio do caminho, outra semente cai em um solo com algumas rochas, e uma outra semente cai em uma terra que até cresce, mas está misturada em seu crescimento com espinhos. Outra, a semente cai em uma terra boa, e daí dá-se um crescimento. Só que essa aplicação, o que Jesus está nos ensinando, é que o problema não é a semente. O problema são os solos em que essa semente cai. A Bíblia nos diz que o coração do homem é enganoso. Nós temos, por natureza, uma dificuldade natural de assimilarmos, absorvermos aquilo que é bom para nós. E a parábola nos mostra que o nosso coração, Jesus compara o coração humano com diferentes solos. Nós vamos entender aqui que Jesus fala sobre uma semente que cai no meio do caminho. E a semente que cai no meio do caminho, ela não é colocada de forma correta para a semeadura, para o semeador. Ela cai em um solo em que muitos passam. E o texto nos diz que essa semente cai e ela é pisoteada, e por ser pisoteada, ela tem dificuldade de crescimento. Por quê? Porque a semente, ela deixa de ser boa para frutificar devido às pisaduras que ela recebe. E isso retrata o cotidiano, o nosso cotidiano, o cotidiano do homem. E Jesus ainda é mais incisivo que quando ele diz que quando essa semente cai na terra, quando ela é pisoteada, por não ter crescimento, as aves, na parábola que Jesus conta, comeu aquelas sementes, levou aquelas sementes. O que nós precisamos entender aqui é que a semente simboliza a palavra de Deus. E o solo pisoteado simboliza um coração que é movido por distrações seculares. É pisoteado pelo seu dia a dia, pelo cansaço. Ele até recebe a semente da palavra, mas por conta das grandes dificuldades que enfrenta, o inimigo, o diabo, que é simbolizado aqui como as aves, leva essa semente embora. E esse ato de levar a semente embora não possibilita o crescimento da palavra de Deus neste coração. E isso é muito profundo, porque nós precisamos parar um pouco e se afastarmos das distrações da vida. Precisamos nos colocarmos em uma posição, pedirmos a Deus uma direção, que o Espírito nos ajude a
nos dá forças para que as dificuldades cotidianas não massacrem a nossa fé, a palavra que está dentro do nosso coração. E por essa palavra, por essa parábola, a importância dessa parábola, nos fala e nos assegura que o nosso coração é um tipo de terreno. Então esse primeiro solo que a semente cai, ela é pisoteada e é levada. E nesta manhã o Senhor está tirando toda a nossa preocupação cotidiana, e a ação do Espírito em nosso coração vai trazer frutos na nossa alma, na nossa vida. Aleluia! Porque o Espírito Santo está conosco a cada dia. O tema central que o comentarista propõe fala justamente que o solo representa o coração humano. Então, qual é o tema central? Qual é a intenção do texto? É expor. Jesus está expondo os diferentes tipos de solos, representando os corações. O problema aqui não é a semente. O problema aqui são os solos. Amém? Então vamos prosseguir. Os versos 5 e 6 dizem que uma outra semente caiu em solo rochoso, germinou, mas não cresceu para frutificar. Perceba aqui no texto que esta semente, ela cai em um solo rochoso, ela até cresce, ela até cria alguma raiz, mas por conta do solo, por conta das rochas, as raízes dela não conseguiram se aprofundar. Perceba aqui que Jesus está expondo que esse tipo de solo é perigoso também, porque por conta das rochas, a semente ela não consegue alcançar ou desenvolver raízes profundas. E o que sustenta uma planta, o que sustenta uma árvore, o que apresenta a saúde dessa planta são as suas sementes, são as suas raízes. Uma raiz que não é profunda, ela tem dificuldade de permanecer crescendo. Em outras palavras, uma raiz que não seja profunda, ela até começa a crescer, mas por conta de falta de profundidade, de falta de aprofundamento, ela morre. Ou seja, é uma raiz, é uma planta que cresce de forma temporária. Isso é um retrato para os nossos dias. Chegando aqui agora pela manhã, passei ali pelo pastor José Luiz, e nós, em um momento rápido ali, comentamos sobre a importância do ensino. Uma igreja que ensina, o crente que valoriza o ensino, as suas raízes, elas se aprofundam. Quando nós não damos importância para um verdadeiro ensino, um ensino que traz raiz, traz sustentabilidade para as nossas vidas, quando nós deixamos o ensino de lado,
colocamos como menos importantes, nós estamos correndo um sério risco. Porque o que vai nos sustentar são as profundas raízes que a palavra de Deus nos faz gerar. O ensino, o que Jesus está passando para nós, é que precisamos que o nosso coração seja um coração que dê profundidade a esta semente que é a palavra de Deus que está dentro de nós. Então, uma planta que está em um terreno rochoso, logo ela vai morrer, porque ela não se sustenta, ela não consegue ter uma raiz profunda para se alimentar, para trazer nutrientes para ela. Mas esta manhã, o Senhor está trazendo nutrientes e aprofundando as nossas raízes, aleluia, em sua presença. Amém? O versículo 7 aponta ainda a uma outra porção que caiu numa parte do terreno cheia de espinhos. Eles cresceram com as sementes e as sufocaram. Perceba que essa semente que cai nesse tipo de solo, ela cresceu, mas ela não cresceu não cresceu sozinha. Ela cresceu com outras plantas. Essa semana, uns meses atrás, eu gosto muito de ir para a roça. Eu estava ali na cidade de Rafael Jambeiro e eu pude observar a tia da minha esposa plantando, e depois de uns tempos nós voltamos lá e essa planta já havia começado a crescer. Coisa linda. Ela foi plantada há um tempo atrás e logo ela cresceu. Algumas semanas nós voltamos lá e esta planta já não estava mais lá. Ao redor dela, perto dela, tinha uma chamada, não sei se que os irmãos conhecem, se eu não errar também o nome, acho que é erva daninha. E tinha outras plantas também lá. Mas a que foi plantada, ela já não estava mais lá. E eu procurei saber por que foi arrancada. Não, ela morreu. Por quê? Porque ela cresceu e foi sufocada com outros crescimentos que estava perto dela. Jesus ensinando, falando desse tipo de terreno, de que a planta, de que a semente cai no solo e ela cresce, e por causa dos espinhos, ela não vai à frente. Jesus está ensinando justamente o perigo das dificuldades da vida e dos problemas doutrinários que nós estamos enfrentando atualmente. Parecem até plantas, mas elas geram sufoco para uma verdadeira semente que está plantada. Ela morre. Ou seja, o tempo dela também é temporário, porque ela vai crescer misturada, junta com uma planta que vai prejudicar a saúde dela. E isso é muito profundo, porque nós temos que ter muitos cuidados com as plantas espinhosas que estão aí. São até bonitas, parecem ser grandes sementes que foram semeadas, mas matam, sufocam, e isso é muito perigoso. O que nós precisamos entender é que a semente, que é a palavra que está em nós,
ela precisa crescer em uma terra pura, em um coração puro. Tomemos cuidado, nos afastemos dos solos que geram outros crescimentos que matam o verdadeiro crescimento, que sufocam os verdadeiros crescimentos. É um retrato da nossa sociedade hoje. Esta semana, um jovem, que eu sou baiano, sou lá do sul da Bahia, mas morei 10 anos em São Paulo, e aí vim para a Feira de Santana e estou aqui há 2 anos, mais ou menos. E esse jovem me procurou, ele falou assim: Kaique, eu preciso de ajuda. Eu falei: tá, qual tipo de ajuda você precisa? Eu preciso de alguém que me ensine. Eu preciso aprender mais da palavra. Você pode me ajudar? Eu falei: claro, eu gosto muito do estudo. Isso retrata a necessidade das pessoas, das plantas, dos solos que temos aí. São sementes que são jogadas, mas por conta de outras sementes, são sufocadas e morrem. Mas esta manhã, o semeador está arrancando todos os espinhos que sufocam o verdadeiro crescimento. Amém? Glória a Deus. O terceiro subtópico, o comentarista propõe: para o observador superficial, a parábola em estudo pode ser desestimulante. O semeador parece distraído, desperdiça as sementes em locais não promissores. A semente parece frágil, dependente de condições perfeitas de semeadura. O solo parece improdutivo, apenas 25% do terreno é verdadeiramente cultivável. A parábola insinua a ação humana um tanto desordenada, até displicente, em meio a um cenário altamente adverso. Tudo sinalizando para uma colheita desastrosa, quando nós tratamos desses solos que comentamos agora há pouco. Mas não para por aí. Parece que a semente só cai em solos ruins e que não tem crescimento. Mas ainda existe aquela semente que cai em uma terra boa, uma terra cultivável, uma terra que contribui para o crescimento dessa semente. Encontremos a semente lançada em uma terra boa, sendo uma terra preparada. Uma terra boa, ela recebe a semente que germina e frutifica a 30, 60 e 100 por 1. A palavra só dará frutos, só alcançará seus propósitos nos corações daqueles que humildemente desejam compreender, esses que se humilham para aprender, que procuram conhecer as verdades espirituais. A terra boa, ela é apropriada para o cultivo, e esta semente que cai nesse tipo de solo, ela encontra um solo cuidado, ela encontra um solo bom, pronta para o cultivo, para a plantação. Quando essa semente cai nesse solo, em seu tempo ela cresce, a raiz dela consegue se aprofundar, ela não cresce junto com outras plantas que podem abafar e levar à morte dessa planta. Ela consegue crescer, se aprofundar e gerar os frutos, que é o que é esperado.
Quem cultiva espera colher os frutos daquilo que ele planta. E esses frutos que essa semente caindo nesse tipo de solo, nesse tipo de coração, no coração acessível, que recebe a palavra de Deus como ela precisa, como ela deve ser recebida, logo ela cresce e ela gera frutos. Frutos que levam à multiplicação de outras sementes, ao crescimento, ao plantio de outras sementes. É aí que está ligado a semeadura, aquilo que é plantado, que cresce e dá fruto, depois ela será plantada novamente para que cresça de novo e dê mais frutos. O que nós precisamos entender é que a palavra que é a semente, que cai em nossos corações, em um bom coração que recebe, ela gera frutos. E o Espírito Santo nos ajuda a gerar esses frutos. Quais são esses frutos? Arrependimento, mudança de vida, crescimento, transformação, liberdade, comunhão. São frutos que são gerados por conta de uma terra boa, de um coração acessível, de um coração quebrantado, de um coração que se importa e se alimenta dessa semente, desse fruto. E além do mais, esses frutos não se resumem apenas à planta que cresceu, mas esses frutos de uma planta boa alcançará também outros corações. Então nós somos solo, pretendemos ser esse tipo de solo, um solo acessível, mas também precisamos entender que gerar frutos é também ajudar alguém. Porque o semeador, ele cuida do solo, ele semeia, ele lança semente. E nós vamos entender um pouco mais para frente que o cuidar do solo é atribuição do semeador. O crescimento não. Amém? E com isso, com esse tipo de solo, nós aprendemos 3 importantes lições. Em primeiro lugar, um coração frutífero ouve e recebe a palavra. Esse recebe a palavra nos diz prática dela. Porque mais do que ouvir, precisamos praticá-la. Ler todos os dias, aplicarmos em nossa vida cotidiana, dia a dia. Nós sabemos que temos N dificuldades durante um dia, durante uma semana, mas um coração frutífero, ele tenta e ele se esforça para aplicar a palavra no seu cotidiano. Em segundo lugar, um coração frutífero produz frutos que vinga e cresce. Não são frutos que nascem e murcham. Não. Eles crescem, são colhidos. E são bênçãos para nós e para outras vidas também. E em terceiro lugar, um coração frutífero produz frutos em diferentes proporções. Cada fruto que é produzido é uma proporção diferenciada. Produziu uma primeira vez, ele vai produzir muito mais na segunda vez, na terceira vez, e assim sucessivamente.
Por quê? Porque o semeador cuida da árvore também. E o Senhor Jesus está cuidando. O Espírito Santo está auxiliando os corações, os solos, as árvores frutíferas, para que voltem a dar frutos, para que multipliquem os seus frutos, para que os seus frutos sejam saudáveis, para que os seus frutos sejam apresentáveis. Aleluia. Amém? A parábola do semeador serviu como ferramenta pedagógica para corrigir expectativas irreais, apesar das circunstâncias. Lembram que eu falei no começo que Jesus estava ensinando e havia uma multidão com ele, assentada, ouvindo esses ensinamentos. É por isso que Jesus falou por parábolas. Por quê? Porque nem todo o coração que está na multidão é um coração acessível para a palavra. Tinha gente ali que não concordavam com os ensinos de Cristo. E Jesus, ele não se surpreendia com tamanha multidão, porque nem todos aqueles que estavam lá eram um tipo de terreno fértil. Mas quando Jesus ensina esta parábola para a multidão, todos ouviram aquele ensino glorioso. Só que a explicação da parábola foi para alguns. Quem são esses? São aqueles que realmente se importam com a mudança que a palavra gera, com o crescimento que a palavra gera, com o alimento, com a fortificação que a palavra gera em nós. A explicação, a aplicação dessa parábola são para poucos. Não é para todos que estão na multidão. Amém? Segundo tópico. A parábola da candeia. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. O comentarista propõe o seguinte texto: candeia era um pequeno vaso de barro com óleo e um pavio, servindo como espécie de lamparina. Seu lugar era onde melhor irradiasse a luz no ambiente. Não fazia sentido, portanto, colocar a lâmpada debaixo da cama ou do alqueire, abafando a sua luz. A sequência deste texto, que nós encontramos aqui, a parábola da candeia, encontramos um ensino poderoso, que o Senhor nos ensina através da parábola da candeia, uma lâmpada que tinha como combustível um azeite. Perceba aqui que o versículo 22, Jesus está dizendo que não há nada que está oculto, senão para ser manifesto. A parábola da candeia é um grande ensinamento sobre uma lâmpada, ou um objeto que era usado para iluminar, em um ambiente que era dentro de uma casa. Esse ensinamento de Jesus nos mostra que a luz de uma candeia, de uma lâmpada, serve para iluminar um ambiente. Eu não sei se algum dos irmãos, se algum irmão aqui tem em casa um depósito, onde a gente coloca bastante coisa, né? Às vezes nós colocamos tantas coisas lá, que esquecemos o que tem.
E aí quando nós precisamos, vamos atrás, nós nem lembramos que tem aquilo que nós precisamos. E aí quando chega lá, não tem uma lâmpada. E aí pronto, já que a gente não lembra, e nós não conseguimos ver, por quê? Porque não há uma lâmpada que ilumine. O local da lâmpada, além de iluminar, revela aquilo que está oculto. E a aplicação dessa parábola é o que Jesus compara a essa candeia com a palavra de Deus, que serve para iluminar o ambiente que está escuro. Um ambiente que não tem luz. Um ambiente que não é irradiado. E o lugar de uma lâmpada é em um lugar que ela ilumine bem. E a palavra de Deus, ela serve, ela é lâmpada em nosso caminho. É ela que ilumina os caminhos que estão escuros. E o que Jesus aplica aqui para nós é aquilo que estava oculto ao conhecimento humano, agora, através de Cristo, é revelado como a luz que revela o que está na escuridão. Não adianta, ou não é aconselhável pegar uma lâmpada que serve para iluminar e colocar embaixo de alguma coisa para que ela não ilumine em sua plenitude o ambiente como um todo. E essa luz que agora é revelada por Cristo ilumina um mundo que estava em trevas. E essa luz, ela tem o seu lugar importante em nossas vidas. Ela que ilumina. Ela que tira a escuridão do conhecimento. É este lugar de importância que a palavra de Deus precisa ter em nós. Então, o comentarista diz que toda a verdade será revelada, e as verdades do reino de Deus, em outrora ocultas, agora em Cristo se tornam reveladas. Que coisa linda! Através de Cristo, por Cristo e pela palavra de Deus, nós temos acesso àquilo que estava oculto em outrora, agora está à nossa disposição para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Amém? A parábola, segundo o subtópico, a parábola da semente que cresce automaticamente. O comentarista propõe o seguinte comentário: parábola exclusiva do Evangelho de Marcos, em certo sentido, dá prosseguimento à parábola do semeador. Mesmo no caso dos corações acolhedores, solos férteis, ou solo fértil, gerar frutos envolve um processo misterioso. No quarto parágrafo desse capítulo, nos versículos 26 a 29, é registrada apenas por Marcos, sendo mais um dos poucos trechos exclusivos desse evangelho. Ou seja, a parábola da semente é uma parábola que está exclusivamente escrita no Evangelho segundo Marcos. O objetivo é mostrar um crescimento religioso. E percebemos aqui que a parábola da semente, ela tem certa ligação com a parábola do semeador. Porque o semeador, ele tem a responsabilidade de semear, de plantar essa semente, cuidar desse solo. E este trabalho é um trabalho que requer cuidado.
É um trabalho que requer responsabilidade. É um trabalho que requer paciência. Porque se nós plantarmos uma semente hoje, amanhã ela não vai estar totalmente crescida. Por quê? Porque ela tem um tempo para crescimento. E isso requer paciência do semeador. Só o que é responsabilidade do semeador, na parábola da semente, agora não depende mais do semeador. Porque o crescimento dessa semente é misterioso. Não está ligada ao semeador. Não tem como responsabilidade o semeador. Ele plantou. Para crescer, não depende mais dele. Agora, é um crescimento que se dá naturalmente quando nós falamos de uma planta, de uma semente que foi plantada. O crescimento de uma semente em um solo, em uma vida, não depende daquele que semeou, mas o crescimento se dá pela ação do Espírito. E aí nós temos uma grande preocupação, por exemplo, quando nós ajudamos alguém, evangelizamos alguém, até ajudamos em mentoria, por exemplo, isso é humano, tá? A gente quer ver logo o resultado. Nós queremos ver logo o resultado. E quando nós não vemos com os nossos olhos este resultado, a gente logo critica. Ah, não, aí não está dando muita importância não, porque não está gerando nada. Coisa linda, né? Só que o crescimento dessa semente não depende de nós. Depende exclusivamente dele. Por quê? Porque o crescimento de uma semente se quer na transformação dela em uma planta. Ou seja, a transformação interna que a semente recebe, ela é exclusivamente dependente da ação do Espírito Santo em nós. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque um dia a semente caiu em um solo. E em um tempo determinado, essa semente se transformou, cresceram raízes, e depois ela se apresenta crescida, transformada, agora pronta para gerar frutos. É isso que Jesus está dizendo, que o crescimento de uma semente é tão misterioso que essa transformação cabe a Deus, cabe a Ele. Qual é a nossa responsabilidade? Sermos semeadores, semearmos, jogarmos a semente, cuidar do solo, e aí a transformação é dada por nosso Senhor. Esta parábola acalma os discípulos ansiosos, especialmente os que desejavam praticar medidas mais agressivas e imediatas para estabelecer o reino de Deus. Não é pela força do nosso braço, não é forçando a porta que o reino será estabelecido. Semeie, cuide, que o crescimento, quem vai dar é Deus. E quando o crescimento vem de Deus, quando o crescimento é gerado por Deus, esse crescimento é saudável, permanente, frutífero, vistoso, depende dele. Amém?
Terceiro subtópico, a parábola do grão de mostarda. Capítulo 4, versículo 31. É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. A semente da mostarda é minúscula. Na cultura da época, sua invocação era um conhecido provérbio para destacar tudo o que era muito pequeno. Por exemplo, a aplicação do tamanho da fé. Grão de mostarda é um grão pequeno. Jesus faz desse dito proverbial uma bela ilustração do mundo espiritual, descortinando a ideia do alcance abrangente do seu reino, onde mesmo os gentios encontrarão descanso. Importante perceber que na parábola do semeador, a ênfase está na responsabilidade humana de cultivar um coração acolhedor. Já na parábola da semente que cresce em segredo, a ênfase recai na soberania divina. Agora Jesus revela que, havendo santa cooperação entre esses dois agentes, o que parece insignificante resulta em uma bênção abundante. Jesus utilizou o grão de mostarda para ele, porque ele, embora muito pequeno, se transformava numa árvore maior que as hortaliças. Um grão de mostarda, ele é minúsculo. E por ser minúsculo, por não parecer tão importante aos olhos humanos, à lógica humana, parece ser algo insignificante. Algo que não seja dado o seu devido valor. O que Jesus está aplicando aqui é que o crescimento não depende do tamanho da semente. Porque um grão tão insignificante pode se tornar uma árvore maior do que as outras hortaliças. Então, aquilo que nós julgamos pequeno, insignificante, aqui Jesus está dando a sua grande importância. Em aplicação de fé, também comparada com o grão de mostarda, que precisa uma fé pequena, ou que julgamos pequena, mas ela pode gerar frutos gigantescos. É aí que está o segredo do crescimento do reino de Deus. As sementes que são semeadas em diferentes solos, um crescimento que é dado misteriosamente ou divinamente por Deus, e aquilo que nós julgamos que é insignificante tem a sua tamanha importância para crescimento. Então, nem tudo aquilo que nós julgamos pequeno, insignificante, não quer dizer que ela não seja importante, mas ela também deve ser cuidada como qualquer outro grão. Então, uma semente tão pequena, ela se torna maior que outras hortaliças. Presta atenção, que no momento da plantação, o grão é pequeno, é minúsculo, às vezes não é tão importante, mas quando gera o resultado, quando ela cresce, quando nós vemos que ela ficou maior do que outros, é aí que nós vamos dar importância. E não é isso que Jesus está aplicando. É importante o grão de mostarda, uma coisa tão pequena, que resulta em uma grande bênção.
o crescimento dessa semente tão pequena, aos nossos olhos, vai gerar uma árvore muito grande, frutos grandiosos, saudáveis. Amém? Que nós possamos entender e aplicar essa verdade para nós, que tudo tem a sua importância no reino de Deus. Tudo é importante, todos são importantes. E a intenção do semeador, por excelência, é que essa semente seja plantada em um bom terreno, que esse terreno seja acessível para que ela cresça e gere os seus frutos. Frutos estes que serão colhidos também para ajudar outras vidas. Amém? Jesus novamente lembra do crescimento do reino de Deus aqui na terra, que começou em um grupo pequeno, modesto, insignificante. No tocante ao tamanho da semente, parecia que um grupo tão pequeno não iria crescer, porque pela lógica do homem, não iria adiante, porque era minúsculo. Mas o reino de Deus partiu do que era pequeno e alcança em sua totalidade o crescimento que é o próprio Deus que dá. Porque o reino de Deus cresce e continuará crescendo mais e mais e alcançando mais terrenos, porque o reino de Deus, aleluia, alcançará a todos os corações que sejam acessíveis a Ele. Aleluia. Terceiro subtópico. Fala sobre uma aula prática. Primeiro subtópico, Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra banda. É hora de uma rica aplicação prática. Marcos capricha em uma comparação com Mateus e Lucas, neste relato do grande temporal no mar da Galileia. É mais rico em detalhes e menciona, entre outros pontos, a hora do dia, versículo 35, a presença de outros barcos que o seguiam, versículo 36, e o fato de Jesus dormir em um travesseiro. Nesses versos, nós vemos Jesus acalmando uma tempestade e demonstrando o seu poder sobre as águas. Este cenário de aula que o Senhor nos traz a aplicação, é que Jesus fala que aos seus discípulos, passemos para outra margem, ou vamos para outra margem. Neste mar que era um grande lago, o mar da Galileia era um grande lago. A riqueza de detalhes de Marcos mostra que haviam outros barcos. Ou seja, se haviam outros barcos, quer dizer que o tempo estava bom. A presença de outros barcos, na travessia do barco que estavam os seus discípulos e Jesus, mostra que sobreveio uma tempestade sobre eles, no meio do mar. Irmãos, a presença da tempestade não significa a ausência de Jesus. Até porque Jesus assegurou
aqueles homens que eles chegariam a outro lado. A tempestade acontece, e a aula que Jesus ensina isso é que, mesmo com a presença dele no barco, não quer dizer que a tempestade não vem. Ou a presença de tempestades aqui não quer dizer que Jesus está ausente do barco. Muito pelo contrário. Quando a tempestade alcança aqueles homens e eles são movidos por medo, a Bíblia diz que Jesus está o quê? Dormindo. Quando eu e você estamos dormindo, em alguma hora do dia, vamos colocar à noite, que é o natural, o que está acontecendo ao redor ou por perto foge do nosso entendimento. O que acontece ao redor, enquanto nós, humanos, estamos dormindo, foge do nosso controle. Não temos controle sobre determinada situação que possa ocorrer. Quando Jesus está dormindo, não quer dizer que ele não esteja sabendo do que está acontecendo, mas o seu sono mostra, na aplicação divina, que ele tem o controle da situação. Os discípulos estão o quê? Desesperados. E o segundo subtópico, para complementar aqui, diz, capítulo 4, versículo 38, diz que: e Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Entenda aqui, percebamos aqui, que Jesus não é acordado pela tempestade. Jesus é acordado pelos discípulos que estão dentro do barco, desesperados. E, pela lógica humana, vendo Jesus dormindo em um travesseiro, parece que não se importava com o que estava acontecendo. Mas o que acorda Jesus não é a tempestade, são os discípulos. E que o que nós entendemos com isso é que não existe tempestade que seja maior ou que fuja do controle do nosso mestre. Ele tem o controle em suas mãos. Eu vou repetir. Ele tem o controle em suas mãos. O que acorda é o desespero humano, e é natural. Quando nós estamos passando por algum momento difícil, nós corremos desesperadamente, às vezes, dependendo da situação, atrás de ajuda. Os discípulos foram até a ajuda certa. Apresentaram o seu problema. E o terceiro subtópico complementa essa aplicação em um momento de aflição humana, mostra o poder soberano de Jesus. A soberania do nosso Senhor sobre toda ou qualquer tempestade que sobrevém no barco de seus discípulos. Jesus mostra a eles que ele tem poder sobre a tempestade. E este grande poder, o comentarista, ele diz que Jesus é despertado pela fúria, não pela fúria da natureza, mas pelo sarcasmo humano.
Os discípulos entraram em um novo e mais profundo estágio de assombro. E a presença deste perigo, de um iminente problema, a embarcação poderia afundar, poderia naufragar. Mas o Senhor, em sua presença, mostra a eles o tamanho, o controle e o tamanho do poder que Ele tem sobre as forças da natureza. O que Jesus está dizendo é que, em meio ao desespero humano, Ele tem o poder e o controle sobre tudo. Jesus tem poder divino sobre a natureza, sobre os demônios e sobre as enfermidades. Ter o nosso mestre no barco, em meio em meio de um mar da vida, procuremos a ajuda divina, porque Ele pode nos ajudar. Aprendemos que o descanso não vem da calmaria, mas da confiança. A aplicação prática aqui para os discípulos: confiança. Confie. Às vezes o desespero se apresenta para nós, nos assombra, mas quanto mais a tempestade se levantar, precisamos demonstrar confiança em nosso Senhor. Por quê? Porque Ele tem o poder para nos livrar. Ele tem o poder para nos ajudar. Ele está presente dentro do barco. Amém? Esta lição, irmãos, é linda em aplicação para a nossa prática de vida. Precisamos identificar que tipo de solo nós somos. Precisamos entender que o crescimento natural dá-se pelo Senhor. A responsabilidade do semeador é semear e cuidar. E o Senhor vai proporcionar o crescimento. O que nós aprendemos também é que a palavra de Deus, ela tem o seu lugar como luz que ilumina escuridão. E o que era antes oculto, agora se torna revelado e acessível para nós. Precisamos entender e aprender que algo tão pequeno pode se transformar em uma árvore muito grande em seus frutos. E também entendemos que a presença de Cristo no barco não quer dizer que as tempestades não vão vir. Pelo contrário, pode acontecer grandes tempestades, mas a confiança e a ação divina dentro do barco está sobre o nosso favor. Amém?